Você já sentiu que algumas histórias não morrem, apenas dormem? Porque o nome Drácula atravessou séculos, guerras, religiões e gerações, e mesmo hoje, quando a noite cai, ainda provoca medo. Mas afinal, quem foi Drácula de verdade? Ele existiu mesmo? E a pergunta que mais assombra, será que ele ainda vive? A história começa muito antes do vampiro, muito antes das lendas, muito antes do sangue. Começa com um homem real, de carne, ódio e poder. No ano de 1431, nasceu um príncipe em uma região marcada por guerras, traições e invasões constantes. Uma terra fria, montanhosa, cercada por florestas densas e castelos de pedra. Desde criança, ele cresceu vendo a morte como algo comum. Inimigos empalados em estacas ao longo das estradas não eram exceção, eram aviso. Esse menino se tornaria um governante temido. Ainda jovem, foi levado como prisioneiro político, longe de sua família. Lá, aprendeu que sobreviver exigia crueldade. Aprendeu a dominar o medo, mas também a causar terror. Quando retornou à sua terra, já não era mais o mesmo. Ao assumir o poder, ele governou com mão de ferro. Qualquer traidor, ladrão ou inimigo era empalado vivo. Homens, mulheres, soldados, nobres. Não importava. Os relatos dizem que ele mandava alinhar milhares de corpos empalados em frente aos castelos inimigos, criando verdadeiros campos de morte. O cheiro era insuportável. O terror, absoluto. Mas aqui surge o primeiro ponto sombrio. Há registros de que ele não apenas assistia às execuções, ele jantava entre os corpos. Alguns dizem que mergulhava o pão no sangue das vítimas. Outros afirmam que acreditava que o sangue continha força, vida, poder. O apelido veio naturalmente. O Empalador. Com o tempo, inimigos começaram a espalhar histórias ainda mais perturbadoras. Diziam que ele não morria, que após batalhas sangrentas, era visto caminhando sozinho entre os corpos, ileso. Feridas que deveriam matá-lo simplesmente não o derrubavam. Quando finalmente foi capturado, algo estranho aconteceu. Ele desapareceu dos registros por anos. Alguns documentos dizem que morreu em batalha. Outros dizem que foi preso. Mas nenhum corpo confiável jamais foi apresentado. E então, séculos depois, a história ressurgiu, transformada. No final do século XIX, um escritor reuniu relatos antigos, lendas do leste europeu e histórias sobre um conde que vivia isolado em um castelo. Esse conde não envelhecia, saía apenas à noite, não aparecia nos espelhos e precisava de sangue humano para sobreviver. Nascia ali o Drácula literário. Mas aqui está o detalhe que poucos contam. O escritor nunca visitou a região. Tudo o que escreveu veio de relatos antigos, cartas e documentos obscuros. Muitos deles descreviam o mesmo homem. Um governante cruel, um ser temido, alguém que parecia desafiar a morte. Coincidência? A partir daí, relatos começaram a surgir. Moradores diziam ver uma figura alta, pálida, de capa escura, caminhando próximo às ruínas de antigos castelos. Animais apareciam mortos, sem sangue. Pessoas desapareciam à noite. Durante guerras, soldados relataram ver sombras observando os campos de batalha. Em vilarejos isolados, crianças afirmavam conversar com um homem que nunca aparecia durante o dia. A igreja tentou explicar como superstição, mas ao mesmo tempo passou a reforçar rituais contra vampiros. Estacas de madeira, alho, símbolos sagrados. Por que combater algo que não existe? E aqui entramos na parte mais inquietante. Existem documentos que falam sobre sociedades secretas obcecadas pela vida eterna. Grupos que acreditavam que o sangue era a chave para vencer a morte. Alguns desses grupos surgiram exatamente nas regiões ligadas ao antigo governante. Relatos médicos do século XIX mencionam pessoas com doenças raríssimas, que evitavam o sol, tinham pele extremamente pálida e apresentavam necessidade de transfusões constantes. Na época, não havia explicação científica. Para o povo, eram vampiros. Mas e se a lenda foi construída sobre algo real?
E se Drácula não fosse um monstro sobrenatural, mas alguém que descobriu algo que ninguém mais sabia? Um método, um ritual, uma prática proibida. Alguns pesquisadores acreditam que ele possa ter participado de cultos antigos, anteriores ao cristianismo, que acreditavam na absorção da força vital através do sangue. Para essas crenças, beber sangue não era monstruoso, era sagrado. Agora pense comigo. Se alguém descobrisse uma forma de prolongar a vida drasticamente, você acha que essa pessoa se mostraria ao mundo? Ou se esconderia nas sombras, criando mitos para afastar curiosos? Relatos modernos continuam surgindo. Turistas que afirmam sentir uma presença opressora em certos castelos. Pessoas que entram em ruínas e saem com marcas inexplicáveis no corpo. Equipamentos que falham à noite. Sensação de estar sendo observado. E há algo ainda mais perturbador. Existem túmulos atribuídos a Drácula que foram abertos ao longo da história e estavam vazios. Nenhum corpo, nenhum osso, apenas terra remexida. Alguns dizem que ele dorme. Outros acreditam que ele se move de tempos em tempos, mudando de lugar, assumindo novas identidades. Afinal, se ele viveu por séculos, aprender a se esconder seria essencial. E então vem a pergunta que arrepia até quem não acredita. Por que o fascínio por vampiros nunca morreu? Por que essa figura específica continua tão presente na cultura humana? Filmes, livros, séries, relatos. Sempre o mesmo arquétipo. Um ser antigo, elegante, frio, observador, que vive entre nós sem ser notado. Talvez porque, no fundo, sentimos que algumas histórias não são apenas ficção. Talvez porque exista algo lá fora que não compreendemos. Ou talvez porque Drácula nunca tenha ido embora. Talvez ele esteja observando, esperando, vivendo à margem do mundo moderno, enquanto a humanidade corre atrás de respostas. E se um dia ele aparecer novamente, não será em um castelo isolado. Será onde ninguém espera, entre pessoas comuns, em silêncio. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Drácula foi apenas uma lenda criada a partir de um homem cruel? Ou acha que existe algo real por trás dessa história que atravessou séculos? Você acredita na possibilidade de alguém ter descoberto como vencer o tempo? Deixa sua opinião nos comentários, porque aqui no Marcelo Caixeta Sobrenatural, a conversa não termina quando o vídeo acaba. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de mistério, porque a próxima história pode ser ainda mais perturbadora.